Olá, meus amigos e amigas do Jade Estudos Interdisciplinares. Eu, João Júnior, aqui com vocês para mais uma apresentação do quadro Minha Partida no canal do Jade. E hoje iremos mostrar a partida do nosso parceiro aí, o Charles Marques de Lima, da cidade de São João do Paraíso, Minas Gerais. Ele que jogou um torneio importante aí no Linchess contra um forte jogador e venceu com uma partida super interessante, aí mandou aqui pra gente. Ele jogou aí o primeiro campeonato mundial de equipes que aconteceu aí no dia 13 de 7 de 2021. Ele, com o nickname de Charles Lima 2 e o rate de 1837, enfrentou aí o J Pablito underline 7 do rate de 2.502. Pois é, e ele venceu aí o J Pablito underline 7 e vamos então ver como foi a partida. O Charles está de brancas e jogou E4, jogador de E4, como nós sabemos, gosta de fortes emoções no tabuleiro. O JP Pablito jogou C5 siciliana, e aí o Charles respondeu com C3 variante Alapim. Seguiu agora cavalo C6, D4, D5, E por D5, dama por D5, cavalo F3, bispo G4 e bispo E2, roque grande das negras. Interessante que nessa posição as negras elas podem utilizar aí duas variantes possíveis nessa situação. Se não quiserem optar pelo roque grande como fez o J Pablito. Então vamos dar uma olhada. Após o lance bispo E2 das brancas, as negras podem optar então pelo lance aqui C por D4, e agora depois de C por D4 segue então o lance C por D4, e depois de C por D4 o lance então aqui das negras, peão E6, cavalo C3 atacando a dama, dama fugindo aí para a casinha A5, e agora roque das brancas, né? O Charles poderia ter rocado aí agora nessa posição caso eles entrassem nessa linha aí antes do roque grande das negras. E agora seguiria então o bispo B4, bispo D2 e teria muito jogo pela frente. Outra linha bem interessante que pode ser utilizada nessa posição: após o bispo E2 das brancas, as negras poderiam optar com torre de AD8 e teríamos outra situação, outra proposta de jogo também muito aceita nessa situação, que depois de torre D8 seguiria então agora D por C5, D por C5 aí, e teríamos então o lance agora cavalo F6, que nesta posição agora cavalo F6 teria então agora dama por D5, cavalo por D5, e depois de cavalo por D5 as brancas teriam algumas opções interessantes, como peão A3, cavalo A3, bispo D2 e peão H3. Interessante dessa posição é que o melhor lance aqui seria jogar então peão H3, atacando o bispo de G4, expulsando o bispo de G4 aí, expulsando o bispo de G4, né? E aí esse bispo teria essas opções aí de fuga, ou tomar cavalo F3, ou jogar H5, F5, D7 ou C8. Posição bem interessante para esse bispo, então seria voltar aqui para F5 e teria muito jogo pela frente. Não foi o que aconteceu. O J Pablito underline 7 jogou o roque grande, seguiu o lance então roque das brancas aí pelo Charles, cavalo F6 foi jogado e o nosso amigo, o nosso parceiro do canal aí, o Charles, jogou C4. Interessante que também, se ele não quisesse jogar C4, teria umas linhas interessantes para serem usadas aí nesta posição. Após aí o lance cavalo F6, se as brancas não quiserem jogar C4, poderiam jogar simplesmente o lance H3, H3 aqui, né? Já mexendo aqui com o bispo de G4. Algumas propostas das brancas aí no jogo mais interessante, aceitando aí o peão atacando o G4, seria jogar aqui C por D4, e depois de C por D4 tem aqui esse lance interessante aí, cavalo por D4, bispo por E2, dama por E2, e agora tem aí E5 em jogo, tá vendo aí, ó? E5 em jogo, cavalo por C6, dama por C6 e muito jogo pela frente. Mas voltando ao lance, peão C4 foi jogado, peão C4 aí, ó, foi jogado pelo Charles. Agora o Pablito então jogou dama H5, seguiu agora D5, E6 das negras. Olha a maldade aqui, né? O peãozinho
que entrou aqui em D5, tentando expulsar o cavalo de C6, aí o J. Pablito colocou mais um peão aqui. E aqui a gente tá vendo que não pode tomar nem cavalo nem peão, porque torre tá ameaçando a dama, né? Mas o lance das brancas me chamou muito a atenção agora, o cavalo C3 do Charles. O Charles jogou o cavalo C3 e muito interessante, e até gostei. Porque nesta posição aqui, poderia pensar em jogar H3. Só que H3 aqui está permitindo um sacrifício do bispo. As negras poderiam sacrificar o bispo nessa posição. Seguiria o seguinte: bispo por H3, G por H3, e aí dama por H3, e depois de cavalo G5, damas voltaria então a H4, e agora o rei branco fica muito exposto. Então o bispo aí, pelos dois peões aí, ficou nessa situação, o rei branco ficaria muito exposto, né? Então o Charles ele não entrou nessa linha, ele jogou simplesmente o lance cavalo C3, olha, não jogou H3, jogou cavalo C3, seguiu agora o lance do Pablito, né, do J. Pablito underline 7, que foi E por D5, C por D5 foi jogado. Nesta posição agora, C por D5 também não poderia entrar naquela mesma linha do peão de H3, porque continuava a posição do sacrifício aqui do bispo por H3 e de novo o rei ia ficar com a posição muito exposta. Então, seguiu depois de C por D5, cavalo por D5, cavalo por D5 e dama por D5. Dama por D5, atentar a esse lance dama por D5. Dama por D5 teria um lance mais interessante aí para o J. Pablito, que seria então não utilizar dama por D5 e sim torre por D5, colocando um ataque direto aqui à dama de D1, né? Que não foi o que aconteceu, mesmo se acontecesse aí torre por D5, dama B3 e aí seguir esse lance agora, aí bispo E6, né? E seriam ideias interessantes, até porque também aqui já tinha uma ameaça aí indireta, né? Indireta à dama, não estou dizendo que vai acontecer agora, mas tinha uma ameaça do bispo indireta à dama. Mas ele tomou então dama por D5, que foi o lance, dama por D5, e seguiu o lance aí, dama 4. Depois de dama 4, o jogo seguiu com bispo E6. Olha, bispo E6 agora não é muito legal, porque não impede mais o lance aqui, bispo B5 tomando cavalo e dama atacando o peãozinho de A7. O interessante desse bispo aqui seria voltar bispo D7, porque esse bispo B5 aí teria o mesmo número de trocas e peças aqui. Mas o J. Pablito underline 7 jogou então o lance aí bispo E6 e aí já está preparando essas linhas onde as setas estão marcando aí, viu? Então vamos lá ver como seguiu agora. Depois desse bispo E6, que poderia acontecer se jogasse bispo D7, né? Se jogasse bispo D7, vamos ver lá. Vamos ver como fica aqui. Bispo D7 em jogo. E aí seguiria então agora se bispo B5. O que é que nós temos agora? Temos agora o lance cavalo E5, cavalo por E5. E agora temos bispo por B5, dama por B5 e agora dama por E5. Teríamos então muito jogo pela frente. Ok? Não foi o que aconteceu nessa posição. Ele jogou então o bispo E6 e aí depois do bispo E6 seguiu então a torre D1, dama F5, torre por D8 cheque, rei por D8 e após rei por D8 teve o lance bispo E3. Bispo E3 é jogável, mas tinha um lance melhor aí para essa posição desse bispo. Esse bispo aqui ele pode vir até, ele pode vir a F4, porque além de controlar essa pequena diagonal aqui da posição do tabuleiro, a dama aqui consegue proteger o bispo e aí estava tocando um pouquinho de terror aqui na parte das casas das negras. Também era possível jogar aqui futuramente um bispo G5, né? Até mesmo nessa posição também bispo G5, porque o cavalo também consegue controlar aqui e consegue puxar algumas peças para atacar o bispo e aí esse bispo voltar a ficar numa posição melhor. Mas o lance então foi jogado bispo E3 aí e agora veio rei C7. Rei C7 traz torre C1, mas teria alguns lances melhores aí para as brancas. No lugar de torre C1, as brancas poderiam jogar então bispo B5, trazendo então agora depois de bispo B5, bispo negro para D5, e aí teria então bispo por C6, e aí bispo por C6, e aí dama por A7, seria a linha que a gente poderia colocar aí para as brancas
se não quisesse jogar torre C1. Embora que nessa situação a saúde das negras não já está muito bem aí, porque as brancas estão mais ativas do que as negras, né? Mas não foi o que seguiu. Então agora, depois de rei C7, torre C1 foi jogado, e depois de torre C1 veio o lance aí, bispo D6, bispo B5, dama D5, e agora tem um lance aí, bispo por C6, dama por C6, só que agora a dama tá tomando agora o peãozinho de A7, e agora vai começar a ter alguns problemas aí para a posição das negras. Depois aí seguiu o lance C4, C4 aqui não é interessante, pessoal, C4 aqui, o J Pablito underline 7 poderia já colocar até a dama nessa posição aqui, né? A dama já numa posição aqui de troca aqui nessa posição. Seria interessante jogar então aqui, ó, dama 6, né? Dama 6 aí, e seguiria então agora bispo por C5, dama por E7, bispo por A7, rei D7, bispo D4 em jogo, e agora teria bispo por A2 e teria outras linhas de jogo. Não foi o que aconteceu na partida. Então na partida depois do lance dama D5, depois do lance dama D5, seguiu então aí, como nós estamos vendo, né? Como nós estamos vendo, bispo por C6, dama por C6, dama por A7, e aí C4 foi jogado. Depois de C4, seguiu então agora cavalo D4, dama 6, e agora cavalo E6, cheque, trazendo então agora F por E6, dama D4, torre D8, torre C4, cheque, e agora depois de rei B8, dama H4 das brancas. Então agora depois de torre D7, vem esse lance, olha esse lance, né? Torre de A4 aqui do Charlie, torre A4 do Charlie, olha esse lance, torre A4 do Charlie, não é legal, viu, Charlie, esse lance é uma ideia falsa de atacar a dama, certo? Mas essa torre, ela tá mirando aqui a casinha D1, e esse rei está preso atrás desses peões aqui, podendo levar um mate de gaveta. A ideia aqui é que, ao tirar o bispo da frente da torre para uma casa jogável, né, a torre branca não pode mais tomar essa dama. Teria então que voltar, por exemplo, torre D4, e seguiria outra linha aí, como por exemplo torre por D4, dama por D4, aí dama por A2, e teria alguns jogos, alguns contra-jogos aí. Mas não foi o que aconteceu após o lance torre A4. Seguiu o lance agora, dama D3, e com a ideia de dama D3 aqui das negras, o J Pablito pensou aqui que dama B1, cheque, tomando peão, tinha alguma compensação. Só que agora, nessa posição, o rei negro está muito exposto, as peças brancas elas estão protegidas e estão combinando ataques futuros aí contra esse rei, né? Ataques futuros, não estou dizendo que vai colocar agora, mas já pode preparar alguma situação de ataque a esse rei negro. E mesmo agora, depois de dama D3, pode jogar aqui G3, e se dama B1, cheque, rei G2, e aí não tem mais nenhuma ação aí contra esse rei branco. Seguiu então agora o lance G3, como eu falei, dama B1, cheque, rei G2, e o que é que acontece agora, pessoal? Nesse lance aqui, dama B1, cheque, foi a visão, dama B1, cheque, foi a visão do J Pablito, mas teria uma ideia melhor, que seria jogar dama D1, cheque, seguiria então agora rei G2, e depois de rei G2, ó, dama D5, cheque, e aí torre E4, H5, e aí teria muito jogo pela frente. Mas não foi o que seguiu então aí dama B1, cheque, e aí rei G2, e a dama toma B2, a dama tomou B2, e agora o bispo A7 foi jogado agora cheque. Esse rei então veio para a casinha C8 e vai começar a ser espancado. Dama C4, cheque, e já tá ganhando um peãozinho aqui de E6. Então depois de dama C4, cheque, rei D8, a dama tomou o peãozinho de E6, seguiu o lance aqui agora, dama F6, e agora as negras já caminham a derrota, porque agora segue o lance agora, bispo B6, cheque, e se bispo C7, como foi jogado, não impede mais o lance de torre A8, checkmate. Então é isso, bonita partida aí do Charlie Lima 2, o nosso Charles, contra o J Pablito underline 7, o jogador com 2.502 de rate aí, o J underline Pablito. Então um forte abraço para você, Charlie, muito obrigado aí pela credibilidade do nosso pequeno canal, que está se tornando grande com a ajuda de todos vocês. Obrigado por participar aqui com a gente. Espero que você
que todos tenham gostado e até o próximo encontro.